E aí, jogadores e jogadoras, como é que vocês estão? Hoje é dia de mais um vídeo de origem e também para explicar o final da Fragile. Já adianto que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, a primeira só falando da origem da Tomorrow e depois a gente fala sobre o final da Fragile. Isso porque eu sei que alguns inscritos do canal ainda não zeraram e eu quero evitar dar esse spoiler para essas pessoas, porque eu acho que esse é o único plot que o Kojima não entregou. E é claro que esse vídeo vai conter spoilers da campanha principal, e caso você ainda não tenha assistido, já tem história completa do Death Stranding 1 e 2 e a origem de alguns outros personagens aqui no canal. Tudo isso você encontra na nossa playlist de Death Stranding. Bom, sem mais enrolação, comenta aí outra coisa que você gostaria de saber sobre esse universo, ou até outro jogo que possa virar vídeo aqui no canal. Além disso, não se esqueça de clicar no botão de hypar no seu celular, assim você ajuda a espalhar esse vídeo para mais e mais pessoas. Enfim, hoje retornaremos para a praia e vamos revelar a origem da personagem mais fodona desse jogo. Tomorrow, também conhecida como a Garota Misteriosa, anteriormente conhecida como Lu ou Louise, é filha de Lucy com Sam Porter Bridges. Caso vocês queiram saber mais sobre o passado do Sam, já tem um link aqui no card. Não sabemos exatamente o seu ano de nascimento, mas tudo começou pós o primeiro Death Stranding. Lucy era a psiquiatra do Sam e tratava suas questões pessoais e a sua afifobia, que seria a repulsa ao ser tocado. Nisso, os dois acabaram se apaixonando e Lucy engravidou. Acontece que Sam era um repatriado, e Lucy entendeu que a sua criança seria a primeira descendente de um repatriado. Ou seja, era uma criança muito especial. Isso começou a preocupá-la de verdade quando Neil, seu amante e paciente, contou que estaria envolvido com o projeto Bebê, que consiste em usar bebês com 7 meses, que é o ponto onde eles estão tendo a conexão entre a vida e a morte. Assim, eles seriam sacrificados e usados para criar a rede Kiral, um sistema que transmite conhecimento e conecta ao mundo. A rede foi um projeto da Bridget, ou se quiser pode chamar de Amelie. No 2 é dito que ela acabou desistindo do projeto quando descobriu que isso envolveria sacrifício de crianças, mas a Bridget continuou o projeto ainda assim. Lucy teve a ideia de mentir sobre o real pai da Lu, dizendo que era o Neil, e assim eles fugiriam para o México. Mas tudo deu errado, eles foram atacados por soldados da Bridges. Neil e Lucy acabaram morrendo, então fizeram um parto e colocaram Lu na cápsula do bebê, tornando ela a bebê 00. Os médicos inventaram para Sam que Lucy tirou a própria vida e que ela tinha perdido o bebê. Nisso, Neil acabou necrosando e causando a obliteração da cidade, deixando apenas Sam vivo. Depois disso, Sam mergulhou na depressão e se isolou do mundo, virando um autônomo e evitando o máximo de contato com as pessoas. Enquanto isso, a rede seria formada apenas por Lu. Afinal, ela tinha muito poder e não precisariam de outras crianças. Mas ao descobrir que Lu era filha do Sam, Amelie deu um jeito de esconder a bebê 00 no estoque, onde ficou escondida ali por mais ou menos 8 anos. Então os pesquisadores usaram 9 bebês para terminar o trabalho, criando assim a rede Kiral. Em breve eu vou fazer a linha do tempo aqui falando um pouco mais sobre isso, mas eu já adianto que Mama e Lockne tiveram participação na criação da rede, mas até esse momento eu não posso dizer se elas sabiam ou não dos sacrifícios. Em algum momento, Lu acabou sendo colocada como o bebê 28, mas já existia um bebê 28 que foi descartado. Isso nos leva para os acontecimentos de Death Stranding 1, quando Lu acaba sendo pega por Igor Frank, um membro da Bridges que pede ajuda para o Sam no descarte de corpos. Igor teria colocado um boneco de astronauta na cápsula de Lu, algo que teria influência no confronto com o Cliff. Temos a campanha do jogo onde Sam acaba se apegando ao bebê 28, assim ele acaba apelidando a criança de Lu, sem saber que aquela era sua Louise. Desde a cápsula, Lu demonstra ser bem inteligente e consciente das coisas que faz, até usando outra deck para defender o Sam dos tiros do Higgs, e também se explicaria como Lu sobreviveu todo esse tempo. Ao final do primeiro jogo, Lu é dada como morta, isso porque ela teria passado por muita coisa e o estresse foi tanto que o bebê acabou morrendo, mas Sam acaba trazendo Lu de volta à vida fazendo massagem cardíaca, já provando que sim, Lu é capaz de morrer. Mas do mesmo jeito que o seu pai, ela volta à vida, sua morte não é permanente. E é até curioso que basicamente Lu tem 3 fases, que começa com ela sendo o bebê 28 e até voltar à vida como Lu fora da cápsula, e depois morrendo como Lu e voltando como Tomorrow. E isso faz paralelo com o que a Fragile fala para Tomorrow, sobre o que é vivo estar em constante mudança. O que você foi ontem já não é mais o que você é hoje e o que será amanhã. Sabe o que acontece com esses botões? Vão se transformar em flores. No decorrer de um dia terão mudado totalmente. Tudo que é vivo não para de mudar, entende? Não fica da mesma forma para sempre. É que no lugar de onde eu vim, nada muda. Então isso quer dizer que eu não tô viva?
Escuta. Você tá viva. A pessoa que você era ontem é diferente da que é hoje. E da que será amanhã. Você muda. E isso é estar vivo. Mudar e aceitar mudanças. Se transformar. Após isso, Sam se muda para o México com Lou, vivendo 11 meses tranquilamente. A criança finalmente pôde crescer tranquila e Sam teve sua evolução como personagem. Tudo muda quando o Fragile aparece e pede ajuda do Sam para conectar o México à rede Kiral. Nesse tempo não sabemos exatamente quantos dias se passam, mas eu chuto que no máximo ali 3 dias, estourando muito 5. Fragile ficou com Lou e acabou sendo atacada por Higgs e seus fantasmas. Fragile estava sofrendo de saltoflaxia e teleportar podia matá-la, mas ainda assim ela tenta, porém não antes do Higgs dar um tiro nela. Não sabemos se a bala pegou na Lou, até porque eu acho que não seria possível mostrar um bebê ali, uma criança sangrando. Eu sei que em filme tem essa regra ali de evitar ao máximo, mas eu não sei se em jogo isso funciona exatamente da mesma forma. Acontece que a alma da Lou acabou saindo do corpo e teleportando as duas para a praia. Assim, a Fragile achou melhor deixá-la ali até as coisas se resolverem, mas por algum motivo essa lembrança foi reprimida, ou seja, ela acabou esquecendo que a Lou estava na praia. A partir daqui entramos no final da Fragile, e realmente foi uma parada que me deixou bem triste, eu quase chorei enquanto eu estava gravando. No momento em que a Fragile tomou o tiro, ela morreu. Porém, ao mesmo tempo, ela foi teleportada para a praia. No momento em que a Fragile tomou o tiro, aconteceu uma parada diferente. Seu corpo e sua alma estavam separados. Então, naquele momento, ela morreu. E como o tempo passa diferente lá, meio que a morte desacelerou no corpo dela, vamos dizer assim. Porém, a sua alma já estava na praia. Então, tecnicamente, ela era um corpo sem alma, vamos dizer assim. Assim, a alma da Fragile pega o corpo da Lou e vai levando pela praia, passando pelos locais onde enfrentamos Neil, e até arrumando alguns protetores que seriam soldados. Isso leva a criança para a praia do Neil no México, onde o seu corpo passa por uma evolução, renascendo como Tomorrow. Agora, a Fragile de alguma forma sabia sobre a praia do Neil, ou isso foi por acaso? Lembrando que tudo isso aconteceu dentro de um mês, isso no mundo dos vivos, porque no mundo dos mortos o tempo passa diferente. O próprio Higgs fala que dentro desse 1 ano que ele ficou na praia, foi um ano que durou milhares de anos para ele. Então a Lou renascer como Tomorrow pode ter levado muito tempo. Essa cena é linda, eu acho que é a parada mais bonita desse jogo. Infelizmente não tenho como colocá-la aqui por conta da música que toca, mas é uma cena incrível, o fechamento dessa história é sensacional. Assim que a Fragile voltou da praia, ela acabou reprimindo suas memórias, mas sabia que estava morta. Só não sabia quanto tempo ainda tinha entre os vivos. Isso a motiva a reunir a equipe da DHV Magalhães e recrutar o Sam para a missão de conectar a Austrália. Mesmo morrendo, ela só queria ajudar o Sam e ter a sua família reunida. E se você para pra pensar que a última cena dela em vida era segurando a mão do Sam, e ela não queria soltar de jeito nenhum, isso torna tudo muito mais triste, porque o tempo todo ela amou o Sam, possivelmente o Sam é a pessoa que ela mais amou. Imagina a culpa que ela sentia por ter perdido a filha do cara, nossa. Fora que reassistindo a minha gameplay pra fazer o roteiro, a gente vê no exato momento em que a alma da Fragile volta, porque ela fica do lado da Hardman ali no tiroteio, e possivelmente foi ali que a alma dela contou a verdade pra ele. Toda essa parada da Fragile é realmente bem triste. O jogo fala muito sobre luta e perder as pessoas, e o Sam perde muita coisa nesse jogo. Bom, nesse meio tempo, o Sam acabou entrando em depressão e entrou num loop suicida, tirando sua própria vida várias e várias vezes. Mas é curioso que ele vê a alma da Lou indo para a cápsula, e no momento em que vai rolar o teleporte, vemos a alma da Lou fora do corpo. Então a gente pode interpretar que realmente a alma da Lou estava ali na cápsula esse tempo todo, ou pelo menos uma parte dela estava ali, e só o Sam conseguia ver porque os seus dons teriam aumentado dentro desse 1 mês que ele ficou tirando sua própria vida. Isso até justifica o fato da Tomorrow ir para o quarto do Sam, e assim que ela se aproxima da cápsula da Lou, a alma começa a sumir. Bom, o Neil cuidou da Tomorrow até o Sam aparecer ali para recuperá-la, não sabemos de fato quanto tempo isso durou, e isso nos leva para a campanha do 2. E aqui eu reforço, eu acho que o Kojima nunca quis esconder que Lou era Tomorrow. Desde o começo ele dá diversas pistas, algumas eu até abordei no meu vídeo de teoria, e também tem toda a questão da marca de nascença da Tomorrow ser tipo um coraçãozinho ali perto do cotovelo. E a Tomorrow anda com faixa nos braços, então não daria pra ver essa marca. Era justamente a gente que tá jogando já saber quem era, pelo menos ali já ter uma ideia, já ter a nossa dúvida, e os outros personagens não saberem, e a gente ficar naquela angústia
Porque pra todo mundo, a Lu tá morta. Quer dizer, pro Sam nem tanto, né? Porque a alma dela estaria ali na cápsula. Mas pra gente que tá jogando, acaba ficando meio óbvio em algumas cenas. Então acho que era muito mais pra gente ter aquela sensação meio angustiante de saber a verdade, mas os outros não. E a gente não poder falar pra eles porque eles são personagens de um jogo, diferente do Neo, que aí sim eu acho que o Kojima mostrou demais, coisa que ele não devia mostrar, porque se você viu uma coisa ou outra envolvendo o Neo, você já consegue matar todo o plot antes de você saber tudo. Tomorrow acaba recebendo esse nome da Fragile, e com o tempo ela se aproxima muito dela e da Rainey, criando esse laço familiar que é bem bonito ver as três unidas. A garota conta com dons, não se sabe a extensão dos seus poderes, mas por ser filha de um repatriado e uma entidade de extinção, então ela conta com poderes incríveis envolvendo a praia. E aqui eu quero deixar um questionamento pra vocês. Será que a Lu é uma entidade por ser filha de um repatriado? Ou será que isso rolou depois que ela renasceu como Tomorrow? Isso não tem tanta importância, mas eu queria saber a opinião de vocês. Bom, os poderes da Tomorrow envolvem o controle do Alcatrão, podendo usá-lo para se locomover. Além disso, ela conta com super força, velocidade sobre-humana e o poder de acelerar o tempo com o seu toque, podendo destruir o alvo ou envelhecê-lo. Tem até um momento onde o Sam tá pegando fogo e ela tenta acelerar o tempo do fogo para fazer ele apagar, mostrando que seu nível de controle desse poder é muito elevado. Além disso, muito provavelmente ela conta com uma resistência elevada, até porque o Higgs acerta a guitarra nas costas dela e aquilo é tipo um machado. Claro que existe a possibilidade de ele não querer machucá-la para valer, mas eu acredito que se fosse o Sam tomando uma machadada dessa nas costas, ele ia ficar bem zoado. Higgs acaba descobrindo que Lu é a Tomorrow e, consequentemente, é a filha legítima do Sam, o que resulta nele sequestrando a garota e a usando para causar o apocalipse. E aqui eu realmente não entendo como isso aconteceria, porque teoricamente a Lu acabou sendo levada para o Sol e isso teoricamente teria começado o fim do mundo. Mas acabou que não rolou nada. Ela volta, devora o Higgs e cancela tudo. Talvez ela tenha cancelado o fim do mundo quando entrou na xereca do céu, ou ela só não quis fazer mesmo do mesmo jeito que a Amelie. No caso da Amelie, ela deixou na mão do Sam, e aqui a Lu só decidiu não fazer isso mesmo. Fica muito fácil você ser a entidade que vai destruir o mundo, porque você simplesmente pode escolher não fazer, e não vai ter nenhuma consequência depois disso. Porque, pô, a primeira entidade era basicamente a irmã barra mãe do Sam, e ela falou, não, não vou destruir não, porque meu filho tá aqui. Aí a outra é a filha do cara, ela fala, não, não vou destruir porque meu pai tá aqui. Pô, aí fica muito fácil salvar o mundo. Brincadeiras à parte, o Higgs até tenta controlar a Lu usando o tema do bebê, mas dá errado e ele é devorado. E aqui nesse momento, onde o Sam tá indo salvar a Lu, é um momento em que a Fragile recupera sua memória reprimida e morre. Afinal, ela estaria de volta à praia e reconectada com a sua alma, falando com o Sam uma última vez em seu quarto. Após isso, Lu recupera sua memória e se lembra do seu período como bebê 28 e dos 11 meses que passou crescendo com o Sam, finalmente voltando para o seu pai e encerrando toda essa história sofrida. Anos mais tarde, já mais velha, Tomorrow acaba se tornando portadora, assim como seu pai, continuando a missão de reconectar o resto do mundo. Não sabemos quanto tempo depois do final do jogo isso acontece, mas é tempo suficiente para Rainey dar à luz. O Kojima já disse que tem uma ideia para fazer Death Stranding 3, mas eu acho que isso aconteceria daqui a um bom tempo, até porque estaria trabalhando em outros jogos, como um novo jogo de terror ali envolvendo Xbox. E também Death Stranding 2 saiu quase 7 anos depois do primeiro, mas com esse final claramente encerramos a história do Sam, e o que vier a partir do 3 vai ser algo novo, pelo menos eu espero. Bom, esse é o vídeo de hoje, comenta aí o que você acha da Tomorrow, e qual outro jogo ou personagem merece um vídeo aqui no canal. Nos vemos em breve, fiquem bem, tamo junto e é nóis.